Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Gestor de Impacto. É um prazer muito grande ter você aqui nos assistindo, ouvindo aí pelas plataformas e espero que você goste mais uma vez aí desse conteúdo que nós vamos trazer para você hoje. Esse podcast ele foi construído, desenvolvido com muito carinho para que a gente possa levar todo o nosso conhecimento em gestão para você ter uma empresa mais lucrativa e que você possa usufruir desse lucro na sua vida, melhorando a sua qualidade de vida, a qualidade de vida da sua família, daquelas pessoas que você gosta e dependem de você. Esse é o nosso motivo aqui e a gente traz nesse formato de podcast para que você possa escutar em outras plataformas também, tiver no carro, quiser colocar aí para poder escutar o nosso bate-papo, ou quiser assistir também pelo nosso canal do YouTube. Então, é um prazer muito grande, mais uma vez, estarmos aqui com esse episódio. A gente sempre traz, geralmente, 6 pilares, da gestão de pequenas e médias empresas, que é o pilar da gestão econômica, onde a gente vai abordar ali toda a parte da gestão dos custos, formação do preço de venda, como é que torna uma empresa mais lucrativa. A gente aborda muito também aqui no podcast a parte da gestão financeira, como é que você controla o dinheiro da sua empresa, entrada e saída de dinheiro, como é que você pode ter uma empresa com um planejamento financeiro mais bem feito. Abordamos muito também aqui a parte de gestão de pessoas, liderança, processo, que vai ser muito tema desse episódio de hoje. Falamos também sobre a gestão do estoque, compras e negociação. Geralmente as empresas aí que trabalham com estoque é onde mais tem dinheiro da empresa, tem muito mais dinheiro no seu estoque do que no caixa, do que no banco, e falar sobre esse assunto também, como é que você gerencia, é muito importante. Então a gente vai trazer muitos episódios aqui falando sobre esse tema e claro, não poderíamos deixar de falar também sobre marketing e venda, como é que você se posiciona no mercado, como é que você atrai mais clientes e também como que você tem uma empresa mais bem planejada. A gente fala muito sobre planejamento estratégico, sobre como você ter uma empresa mais organizada, enfim. Então, seja muito bem-vindo a mais esse episódio. Eu tô aqui com o meu grande amigo Bruno Barros, que é o nosso gestor aqui na empresa, no Ideia Brasil, nosso gestor de copy, todos os textos, toda a nossa linha editorial, e não poderia ser diferente que no podcast, passa pela mão desse cara. Então, Brunão, seja bem-vindo. Obrigado. Ele que vai conduzir aqui comigo esse episódio. Mais um, Ele tá sempre comigo aqui. Então, cara, seja muito bem-vindo. Obrigado mais uma vez pela presença. Obrigado por ter preparado esse material, esse tema espetacular aí pra gente poder levar para os nossos ouvintes. Vambora. Sejam todos muito bem-vindos, como o Léo falou aqui. Nesse episódio vai ser um tema bem especial que frequentemente os empresários perguntam para você, Léo? Que é como fazer o seu negócio funcionar de forma independente e automática. E já aproveitando, realmente é possível, Léo? O empresário que está assistindo a gente, o empresário de pequena e média empresa, ele realmente consegue ter uma empresa que funcione independente da presença dele? Uma empresa mais independente? Cara, eu preciso contextualizar uma coisa aqui que é muito importante, tá? Independência é diferente de ausência, tá? Isso é muito importante. Quando a gente traz esse tema, uma empresa funcionar independente da presença do proprietário, do empresário. Isso não é possível, de maneira vitalícia. Perfeito. 100% o cara sair da empresa, o empresário sair da empresa e achar que a empresa dele vai funcionar. Não é assim que se trata. Mas ela pode funcionar independente da presença dele naquele momento. Perfeito. De maneira pontual. Por exemplo, eu tiro 5 férias ao ano. Maravilha. E nem por isso a minha empresa para. Eu não sou o primeiro a chegar no escritório e o último a sair. Hoje eu cheguei aqui no escritório, toda a equipe já estava aqui, o escritório já estava aberto, já estava tudo funcionando. O administrativo, o comercial, a equipe de marketing, vocês fazem parte da nossa equipe de marketing, coisas acontecem que eu nem sei o que está, de fato, acontecendo na miudeza, no operacional. Perfeito. Então é importante contextualizar isso, porque quem acha que vai ter uma empresa, quando a gente traz esse assunto, ele vai me ensinar agora como eu montar uma empresa e nunca mais trabalhar. Esquece, isso não é verdade e não vai acontecer, tá? Até a gente tem aqui hoje, acontecendo, ontem a gente teve a perda de um dos grandes empreendedores do Brasil, Abílio Diniz, e ele tem uma coisa que ele falava muito,
enquanto alguns sonham, né, com o sucesso, a gente acorda cedo, trabalha duro e realiza o sucesso. Então, enquanto uns estão sonhando, nós estamos acordando cedo, trabalhando e realizando. Então, essa é a vida do empresário. Né? Não venham achar que alguém falar com você, você pode ter uma empresa que você não precisa trabalhar. Não, isso não é verdade. Eu tenho 4 empresas hoje, sou empreendedor desde os 25 anos de idade. Hoje eu estou com meus 48, são 23 anos de empreendedorismo na frente de empresas. Já capacitei aí, ao longo dos meus últimos 21 anos, 50 mil empresários, ajudei a capacitar, e a gente vê a realidade, né? O empresário realmente trabalha muito, é uma pessoa muito dedicada, é uma profissão que exige muito da pessoa. Mas é possível uma empresa, independente da presença dele naquele momento, funcionar? Claro que é e deve ser assim. Caso contrário, essa pessoa se torna não um... Eu falo que tem 2 tipos de empresários no Brasil. O empresidiário e o gestor de impacto. Né? Quem que é o empresidiário? É aquele que, se sair da empresa, a empresa para. Verdade. É aquele cara que virou um escravo do seu negócio. É o primeiro a chegar, o último a sair. Final de semana está trabalhando, feriado está trabalhando, não consegue tirar férias. Esse é o empresidiário. Agora, o gestor de impacto trabalha muito, mas o suficiente. E sabe, principalmente, qual é o papel dele dentro da empresa, que é o que nós vamos falar aqui hoje. Maravilha, Léo. Com essa contextualização aí, vamos começar pelo princípio. Qual o erro que impede o empresário de pequena e média empresa de ter uma empresa independente? Cara, o principal fator que eu vejo aí fora é o empresário vestir a camisa dele de empresário. O que eu quero dizer com isso? O empresário de pequena e média empresa, ele se torna empresário por um título, mas não vê isso como uma profissão. Qual que é o título? Qualquer pessoa que for lá na junta comercial e registrar o seu CPF a um CNPJ, ele recebe um título de empresário, ele tem uma empresa. Hoje, pela internet você faz isso. Um MEI é um empresário. Ele tem um CNPJ, tem uma empresa em nome dele. E ele recebe esse título. Porém, ele não se vê como empresário. Ele se vê ainda como um funcionário operacional. Eu vou contextualizar através de um exemplo. Imagine o seguinte, é muito comum ver isso. Eu vou até trazer um exemplo que aconteceu comigo no final do ano passado. Uma cidade aqui no interior de Minas Gerais. E eu tenho um empresário que eu fiquei conhecendo lá, que ele trabalhava numa oficina mecânica, e uma oficina mecânica grande lá da cidade, uma das que tinha mais movimento. Ele era muito bom naquilo que ele fazia, tá? E aí ele resolveu montar a oficina dele. Ele era mecânico e resolveu montar a oficina dele. Poxa, eu tô vendo aqui eu dar dinheiro pro empresário, mas eu quero ter meu próprio negócio. Aí ele foi e montou a empresa dele. Passou um ano e meio mais ou menos, a vida dele virou do avesso. Ele, como funcionário, tinha o salário dele garantido no final do mês, tinha 13º, tirava férias, sempre 30 dias a cada 12 meses, tinha o fundo de garantia dele, o INSS pago, ou seja, as contas todas em dia, tudo certinho, tudo perfeito. A vida dele estava organizada. A esposa também trabalhava numa outra empresa, tem 2 filhos, os filhos estudando ali e tal, a vida organizada, não tinha dívida, não tinha nada, tudo funcionando bem. Aí depois de um ano e meio que ele virou empresário, ele ficou enlouquecido. Ele nos conheceu e teve a oportunidade de fazer contato comigo e pediu minha ajuda. E aí nessa oportunidade eu estava em Conselheiro Lafayette, estava fazendo uma palestra lá em Conselheiro Lafayette e fui lá visitá-lo. Quando eu cheguei na oficina para poder visitá-lo e conversar com ele, onde que esse cara estava? Debaixo do carro. Debaixo do carro. Estava mexendo no motor do carro, na suspensão lá do carro. Ou seja, quem tem que fazer isso? É o empresário ou é o mecânico? Quem faz isso é o mecânico. Então, naquele momento, ele estava atuando como mecânico e não como empresário. Perfeito. Tá? Eu cheguei lá, aí ele foi, saiu, tal, me cumprimentou, aí começou a falar das dificuldades dele. Léo, montei empresa e, cara, não consigo tirar férias. Tem 1 ano e meio que eu tô com a empresa aqui, a gente não conseguiu parar ainda nem o final de semana. Todo final de semana eu tô trabalhando.
A oficina só trabalha até sexta-feira. Eu trabalho de domingo a domingo. Eu chego aqui sábado de manhã, fico aqui sozinho mexendo nos carros para poder conseguir entregar. Domingo também eu venho aqui e etc. Feriado eu trabalhando, não vejo mais os meus filhos direito. Porque quando eu saio, os meus filhos ainda estão dormindo. Quando eu volto, eles já voltaram, já estão dormindo. Então eu não vejo os meus filhos mais. O meu casamento também já não está aquela coisa toda. Minha esposa me cobrando e etc. Cobrando resultado. E o pior de tudo, cara. Eu não consigo dormir mais porque eu estou devendo. Então eu peguei dinheiro emprestado do banco, não consegui pagar. Peguei dinheiro com a agiota e não estou conseguindo pagar. O que eu faço, pelo amor de Deus? Falei, cara, você está cometendo um erro que ele é muito comum de ser cometido. Você ainda continua trabalhando como se você fosse um mecânico. Você precisa aprender agora gestão, você precisa aprender a gerenciar a sua empresa, né? Você sabe, você é um excelente mecânico. Quantos anos você já tem de profissão, né? Ele falou que já tinha quase 15, 20 anos de profissão. Então você sabe executar o serviço. Agora, você precisa aprender. Será que o seu preço de venda, o preço que você está cobrando do seu cliente está correto? As pessoas que você está contratando aqui, elas estão te gerando o resultado que precisam gerar? Você está treinando essas pessoas, você tem processo, você tem um fluxo de caixa, um movimento de caixa, um balanço, sabe calcular sua necessidade de capital de giro? Essa falta de dinheiro muito vinculada à necessidade de capital de giro, à falta do capital de giro. Então, tudo essas atribuições que eu estou falando, entre várias outras, gestão do seu estoque, ter um planejamento da sua empresa, são funções de um empresário, de uma empresa, de uma pessoa que toma a decisão de mudar de profissão, deixar de ser mecânico e virar empresário. Ah, falou assim, Léo, mas é muito difícil. Eu tenho que trabalhar também como mecânico. Olha a palavra que você usou comigo, eu falei dessa forma. Eu também tenho que trabalhar como mecânico, mas não só como mecânico. De tudo que eu falei aqui, você sabe fazer alguma coisa? Ele falou, não tem nem ideia. Não tenho nem ideia. Não sei se o meu preço de venda está correto, não sei qual que é o meu lucro, não sei se eu estou ganhando dinheiro, se eu estou perdendo, não anoto nada, é tudo misturado. Ou seja, ele continua sendo 100% mecânico. Eu falei, cara, eu tenho a solução para você, eu vou te ensinar a ser agora um gestor de impacto, que você é de fato um empresidiário. Você tem uma empresa, mas virou um empresidiário. Eu vou te ensinar. Ah, como? Nós vamos fazer um treinamento aqui. Por coincidência, daqui 15 dias, em Conselheiro Lafayette, estava aqui fazendo uma palestra, inclusive, para poder divulgar o nosso trabalho, que é uma imersão que nós temos, que é o CDE Imersão, e vai acontecer daqui 15 dias em Lafayette. É um final de semana, 3 dias, sexta, sábado e domingo, e eu vou te ensinar tudo o que você precisa para poder assim, administrar a parte da gestão econômica, financeira, toda a parte de gestão de pessoas, liderança, assim, tudo que você precisa saber de maneira muito prática. E vai ser daqui 15 dias. Ele, puxa vida, coçou a cabeça assim e falou assim, Léo, não vou poder participar. Falei, por quê? Cara, porque eu comprei um curso e eu vou ter que fazer um curso de mecânica lá em São Paulo. Eu falei, mas peraí, você comprou um curso de mecânica? Então você está investindo em você para se tornar cada vez mais um mecânico excelente. E não está investindo em você para se tornar um empresário excelente. Ele olhou para mim assim com o olho desse tamanho, Bruno, e viu o erro que ele estava cometendo. Falei, cara, sabe qual que é o erro? É o erro que a maioria das pessoas cometem. Montam uma empresa, mas ficam com a camisa de funcionário. Ficam 100% no operacional. Eu não estou falando que você vai ficar 100% fora do operacional no início, mas você tem que buscar isso. E você não está buscando. Você está buscando cada vez mais se enfiar no operacional. Você está fazendo mais um curso de mecânico. Cancela esse curso, meu amigo, e vem aprender a fazer gestão. E ele foi resistente e não cancelou, foi lá e fez mecânico. Eu falei, então você não quer ser empresário. Você não assumiu esse papel, você não vestiu a camisa. Então, né, o que você me perguntou, o que é a principal razão, né, para as pessoas não terem uma empresa mais independente, é isso, é o dono da empresa, né, que é o empresidiário, não perceber qual que é o papel dele dentro desse processo. Ele tem que ser, de fato, um gestor de impacto para não ser um empresidiário. Perfeito, perfeito. Isso aí deve ser um erro realmente muito comum, porque às vezes o empresário ele é muito bom na profissão que ele desempenha antes de se tornar empresário e ele vê naquilo uma oportunidade para empreender, seja para poder ganhar mais dinheiro ou
para querer ter mais liberdade. E acaba acontecendo justamente o oposto. E aí, até aproveitando esse gancho, tem alguma armadilha que pega esse empresário que tá querendo ter uma empresa independente e acaba fazendo alguma coisa que torna ela ainda mais dependente? Cara, tem. Tem uma armadilha, e essa armadilha é quando a corda tá estourando, quando ele não tá aguentando mais. Se você entrar na internet, todo mundo dá conselho. Você tem que delegar, você tem que delegar, você tem que delegar. Você não pode ser centralizador. Se você quiser ser um empresário, você tem que delegar para as pessoas poderem executar. Senão você vai ser um empresidiário e etc. Não é isso? Todo mundo fala isso. Fala. Mas tem um erro aí nessa fala. Eu vou delegar para quem? Se eu vou delegar, quem vai receber aquela atribuição tem que estar Selecionado antes. selecionado e preparado Verdade. para receber aquilo. Então essa é uma grande armadilha. O empresário começa a entrar numa zona de desespero, que ele se sente aquele verdadeiro empresidiário, como esse caso que eu contei agora do mecânico, e ele vai, eu tenho delegado, então tá, fulano, vem cá e faz isso para mim, fulano, vem cá, mas a pessoa não está preparada. Ele não tem uma equipe bem selecionada, contratada e principalmente treinada para receber aquelas atribuições. E por que isso é uma armadilha? Porque quando você delega para quem não está preparado, para uma equipe que não está preparada, só vai aumentar o problema. E o problema? O problema só aumenta. O problema só aumenta e, em consequência, Prejuízo. aumenta o prejuízo. Entendi. Então ele olha para aquela situação e fala assim, aí ele, o que ele faz? Esse negócio não funciona. Ele volta para estaca zero. Ele volta para estaca zero. Aí faz o seguinte, quando tem uma situação, ele fala assim, cara, o quê? Eu vou delegar. Não, eu vou lá, eu mesmo vou lá e faço. É mais fácil. Entendi. Eu vou lá e resolvo. Aí quando ele traz esse comportamento do, não, vai dar tanto trabalho passar para esse cara, eu já passei e ele não conseguiu fazer, eu mesmo vou lá e faço, porque eu sei que se eu fizer vai dar certo, é o que ele pensa, apesar que ele também faz muita coisa errada, né? Aí, meu amigo, ele só tá cavando mais a cova dele. Cada vez mais o buraco tá ficando mais fundo. E ele tá lá embaixo cavando esse buraco. Quando ele olha lá para cima, ele tá num buraco, ele olha para cima, vai ser impossível sair daqui de dentro. Ele construiu um modelo de negócio, né, que é uma armadilha. Ele cavou o seu próprio buraco. Entendeu? Verdade. Então é muito complicado isso. Então tomem cuidado. Vocês que estão nos assistindo, vocês que estão nos escutando, cuidado. Delegar não é simplesmente transferir a tarefa para uma pessoa. Existe um processo de delegação que precisa ser muito bem construído. A pessoa precisa, a equipe precisa estar preparada. Você tem que ter uma liderança muito compartilhada com a equipe tem que se sentir fazendo parte do processo, engajada e principalmente preparada para que você não caia nessa armadilha, no desespero, delegar e cavar cada vez mais o seu buraco. Realmente isso é uma armadilha em todos os sentidos possíveis, porque o empresário faz isso pensando que ele vai conseguir. Ele faz isso num ímpeto de eliminar o problema dele, e quando vê, piora o problema dele. E ele reforça a crença de que só ele dá conta de fazer as coisas na empresa. Exatamente. Aí ele cada vez mais tá cavando o buraco dele, cara. Ele vai só piorando. Então, considerando isso, tem algum pilar que é fundamental para ter uma empresa independente? Nesse contexto, que às vezes o empresário está até nesse cenário de armadilha, ou às vezes ainda não está, mas qual seria um pilar fundamental para ele começar a ter uma empresa independente? Bom, cara, é o seguinte... Uma empresa, para ter uma certa independência, né, do gestor, o gestor ter uma liberdade maior, poder ter um padrão de vida onde ele consiga se ausentar, ter um estilo de vida para que ele consiga se ausentar da empresa, né, conseguir tirar umas férias, conseguir fazer um esporte de manhã antes de chegar a trabalhar, chegar na empresa 9h30, 10 horas da manhã, poder sair 4, 5 horas da tarde, por exemplo... E ter uma liberdade maior, não ser um empresidiário. Primeira coisa, não existe milagre. A empresa tem que ser lucrativa. Você tem que ter uma empresa lucrativa. Empresa lucrativa não é sinônimo de liberdade. Mas uma empresa com prejuízo é sinônimo de prisão. Verdade. Ponto. Então, mas o primeiro passo é ter lucrativa. Sendo só lucrativa é o suficiente? Não é o suficiente. Mas como é que eu vou tirar férias
Se eu não tenho nem dinheiro para poder pagar as férias. Sei nem como. Vou ficar em... Como é que eu vou me dar o luxo de chegar na empresa às 10 horas da manhã e sair 4 horas da tarde, se os boletos estão em cima da mesa para poder pagar, banco cobrando, agiota batendo na porta? Não tem jeito. Salário de funcionário atrasado. Então a empresa tem que ser lucrativa. Tá? Primeiro ponto. A empresa tem que dar lucro. Tem que ser uma empresa que gera caixa positiva e gera lucro positivo. Segundo, uma vez que você tem uma empresa lucrativa, você precisa, nesse momento agora, entender o seu papel. Foi o que eu falei. Perfeito. Você tem que sair do nível operacional e aprender a fazer gestão. Quando você aprende a fazer gestão, você aprende quais são as informações necessárias para você gerenciar a empresa. Sua função é de gestor, de gerente, gerenciar o negócio. Então você precisa saber quais são as informações necessárias e as ferramentas que você pode dar para a sua equipe executar. A execução fica por parte da equipe, a execução operacional. A operação é por parte da equipe. Você está como líder, você está liderando esse processo, né? Então, primeiro é você ter uma empresa lucrativa. Segundo, você aprender a fazer gestão. Como é que eu vou delegar para alguém se eu não sei o que eu preciso? Vou chegar para o meu financeiro agora é com vocês. Gerencia minha empresa aí financeiramente e eu quero os melhores resultados. Não vai dar certo. Mas o que você quer? Eu falei, não sei, vocês que são financeiro. Mas você quer que eu faça o quê? Eu estou aqui pagando conta e recebendo, pagando e recebendo. Financeiro não é isso. Financeiro é fazer a gestão do dia da empresa. Pagar e receber é um dos processos que tem dentro. Isso é muito mais tesouraria do que a gestão financeira, na verdade, né? Então você precisa ter conhecimento de causa para poder delegar e saber o que você quer que a equipe traga para você. Até porque essa equipe tem que ser treinada, que é um outro pilar fundamental. Então você tem uma empresa lucrativa, você aprende a fazer gestão e agora você vai construir uma equipe treinada, engajada, para que ela possa executar mesmo na sua ausência e a sua empresa não parar com a sua operação. E principalmente, na sua ausência, ela manter os resultados que ela vem tendo. Então, você me perguntou, né, quais são os pilares fundamentais. Eu vejo que são empresa lucrativa, o empresário se tornar um verdadeiro gestor de impacto, entender gestão, aprender a fazer gestão e conseguir formar uma equipe e delegar para essa equipe, treinar para essa equipe para depois delegar dela. Dessa forma a empresa vai funcionar de uma maneira mais independente. Maravilha. E aproveitando, já que esses seriam os pilares do que é o certo a ser feito, o que o empresário precisa para conseguir atingir esse objetivo de ter um negócio mais independente, o que em hipótese alguma esse empresário não pode fazer de forma nenhuma se quiser ter uma empresa independente? Menosprezar. Não sei se a palavra é menosprezar. Não entender que ele só consegue isso se ele tiver um time eficaz. Um time muito bem treinado, processos muito bem definidos e conhecimento de causa. Tá? Esses 3 erros, se ele não sabe o que ele quer, se ele não tem um time, não tem um processo muito bem definido. Porque uma coisa também, Bruno, um erro que os empresários cometem muito é o seguinte: treinar a equipe é uma coisa, treinar e ter processo é outra. Perfeito. Tá? Então, além do treinamento, nós temos que ter processo. Vou pegar o exemplo aqui do nosso podcast. Quando a gente começou a construir aqui, o que nós fizemos? Fomos lá e desenvolvemos um roteiro, o que nós vamos falar, qual é o título, o número do episódio, tem tudo aqui, né? A estrutura do roteiro, qual é o tema, quais são as perguntas relevantes a serem feitas, né? Qual é o objetivo, onde a gente quer levar as pessoas. Então tá tudo aqui no roteiro. Isso aqui é o quê? Isso aqui é processo. Então não adianta eu chegar para você, que é o responsável por trazer todo o tema, por construir a nossa narrativa aqui, né? Conduzir a nossa narrativa e falar, Bruno, vamos fazer um podcast, cara? Chega lá e começa a me fazer pergunta. Você é muito bom nisso, vamos embora. Entendi. Não dá certo. Não vai dar certo, não vai funcionar. Né? Então, além do treinamento, além de você ser uma pessoa habilitada, capacitada, precisa ter o processo. Então, esse é um dos erros também muito grandes que os empresários cometem. Então, o que não pode acontecer de forma alguma? O empresário achar que ele não precisa de pessoas competentes, habilidosas e treinadas, engajadas na empresa dele e que não precisa, ou que só isso já é o suficiente. Não é. Você tem que ter pessoas e tem que ter processos
para que você tenha uma empresa mais independente da sua presença. Nesse processo que o empresário vai começar a desenvolver agora, de construir um negócio que seja mais independente, ele tem que estruturar alguns pilares que vão garantir que ele tenha esse negócio mais independente e também tem que evitar alguns erros que podem atrapalhar ele nesse processo. Dito isso, como não vai acontecer do dia para a noite, não vai ser do nada, ele tem que desenvolver algum tipo de habilidade para poder conseguir estruturar essas coisas na empresa dele. E quais seriam essas habilidades mais importantes para ele ter um negócio mais independente? Cara, as habilidades mais importantes, não é uma habilidade só, são algumas habilidades muito importantes para que ele possa ter uma empresa mais independente, mais funcionando com mais autonomia. A primeira é a liderança. Eu não estou colocando a primeira como a mais importante. Vamos colocar, uma delas é a liderança. Perfeito. Todas são no nível hierárquico linear, vamos colocar assim, tem a mesma importância. Uma delas é a liderança. Se você quer ter uma empresa mais independente, sem a sua presença full time, sem você ter que estar lá, ser o primeiro a chegar e o último a sair, você precisa ter pessoas executando de maneira muito bem feita as operações da empresa, né? O que está a título da operação para a empresa funcionar. E você precisa ter as pessoas bem preparadas para isso e bem lideradas, engajadas, motivadas para elas poderem entregar o resultado necessário. Porque você pode até delegar, mas se o resultado não vem, né, da maneira que deveria, vem atrasado, não é entregue da maneira que deveria ser, com a qualidade que deveria ser e etc., está tendo alguma falha aí na sua liderança. Né? Você tem que olhar sempre por que eu não estou conseguindo fazer com que a equipe tenha a entrega, né, consiga entregar aquilo que foi planejado, aquilo que foi definido no tempo, no prazo, mesmo sem eu ter que ficar o tempo inteiro cobrando, o tempo inteiro em cima, o tempo inteiro assistindo. Tem alguma falha no processo da sua liderança. Pode ser um processo comportamental seu, ou dentro da liderança faltam ferramentas, que você tem ferramentas para poder liderar. Faltam ferramentas ali para que você possa fazer com que as pessoas sejam mais autônomas e a empresa, como consequência, tenha mais independência. Uma outra coisa que é muito importante também, Bruno, é a visão a longo prazo. O empresário olha muito para o curto prazo. E o empresário que olha só para o curto prazo, ele muitas vezes não delega. Ele prefere ir lá e fazer, como nós já falamos aqui, do que delegar. Por quê? Porque ele tem a urgência, ele é imediatista e ele pensa, meu Deus, eu vou ter que passar para a pessoa vai ter que aprender qual é o risco ainda de não dar certo, eu já sei como é, eu vou lá mesmo, eu mesmo vou lá e faço. Pronto. Isso é visão de curto prazo. Se você quer uma empresa independente, você tem que entender que você precisa dar autonomia, você precisa dar a oportunidade de treinar as pessoas. Por mais que você saiba que ali naquela atividade corre um risco de na execução ter alguma falha, se você por isso assume aquela execução operacional daquela tarefa e não delega, não passa para a pessoa que deveria estar fazendo fazer, você está dando um tiro no pé. Mais uma vez, esse é um dos erros que nós falamos no início do podcast, está acabando a sua própria cova. Você nunca vai sair desse círculo vicioso. Né? Então essa visão de curto prazo não pode existir. Você tem que desenvolver a habilidade de enxergar o seu negócio lá na frente. Onde você quer chegar com esse negócio? E saber que os erros, as falhas fazem parte da construção desse negócio. Não existe uma empresa perfeita, não existe a equipe perfeita, não existe o empresário perfeito, não existem empresas, empresários e equipe que estão construindo um negócio muito grande, duradouro, de longo prazo. E para isso acontecer, falhas vão acontecer no meio do caminho. Então a falha faz parte. Tá? Outra coisa muito importante também, que eu acho, é dentro desse processo, você ter um planejamento muito bem feito de onde você quer chegar e monitorar esse planejamento. Aqui no IDEAS a gente faz isso com muita frequência, né? A gente sempre começa o ano com todo o nosso planejamento muito bem feito, a gente sabe quais as cidades que nós vamos atuar, onde nós vamos fazer as turmas, nós já fazemos
temos as nossas reuniões, né, com frequência. Na segunda-feira a gente faz a reunião para poder analisar quais são as tarefas da semana. Na sexta-feira fazemos a reunião de novo para analisar quais foram as tarefas realizadas, né? Enfim, então a gente tem um processo de monitoramento muito grande. Não caiam no erro também. Muito empresário acha que ter um planejamento muito bem feito, ter uma equipe engajada, treinada, basta delegar que as coisas vão acontecer 100%. Não vão. Não cometam essa falha. Tudo que o planejamento tem que ser monitorado. A função sua como gestor, a função sua como líder do processo é desenvolver o planejamento junto com a equipe e monitorar os resultados daquilo, para que se estiver saindo do eixo, você ir lá construir uma ação junto com a equipe corretiva daquilo e botar a nau no prumo de novo. Para você poder chegar onde você quer chegar no objetivo que você quer chegar. Porque muitas pessoas cometem esse erro. Vão lá, fazem um planejamento, inclusive muito bem feito, treinam a equipe engajada, delega, vira as costas. E vai embora, deixa o pau quebrar. Não é assim. Certo. Planejamento tem que ser monitorado. Outra coisa muito importante também, tem mais duas questões que eu quero trazer, tá? Muito importante também é essa questão da equipe treinada, engajada e motivada. Perfeito. Você tem que ter pessoas dentro do processo. Tá? Então você tem que ter essa habilidade, você tem que desenvolver essa habilidade. Você perguntou quais são as habilidades que você tem que ter. Uma é da liderança, segunda, visão de longo prazo, habilidade de planejamento e monitoramento, habilidade de construir time. Aí você tem que ter um processo desde lá do início, de seleção, saber selecionar bem as pessoas, saber contratar bem, saber treinar, saber liderar e saber motivar as pessoas. Isso é uma habilidade que você tem que desenvolver enquanto líder, tá? E, por último, você tem que ter a habilidade de sistematizar a empresa, que são os processos. Você tem que ter não só uma equipe engajada, treinada, motivada, mas também os processos que vão dar base para essa equipe poder executar conforme foi sistematizado, conforme foi planejado, foi desenhado a execução daquelas funções. Cara, se você tiver essas 5 habilidades, vou revisar aqui, ó, quais são as 5 principais habilidades para um gestor de impacto, um empresário que quer ter uma empresa independente, precisa desenvolver. Liderança, visão de longo prazo, desenvolver a habilidade de planejamento e monitoramento, saber construir um time que seja engajado, treinado e motivado e conseguir sistematizar a empresa, ter uma visão sistêmica do negócio, ter procedimento, processos, normas, procedimentos e etc. Perfeito, Léo. Vou aproveitar esse gancho e pegar um desses pilares aí, dessas habilidades que o empresário tem que desenvolver, dentro dessa questão de liderança, porque é uma coisa bem abrangente e que muito empresário tem dúvida. Qual que seria o pior erro que o empresário comete quando ele começa a querer desenvolver a habilidade da liderança? Tem algum erro específico assim? Ou algum problema, alguma coisa que ele faz que ele acha que é certo, mas não é? Cara, são vários. São vários os erros. Mas eu vou trazer um erro básico que eu vejo no processo de liderança. Não acreditar nas pessoas. O líder que não acredita que as pessoas são capazes de se autodesenvolver, de ser independentes, de ter autodiscernimento, ele está fadado a ser um empresidiário. As pessoas são capazes de se desenvolver. Você só precisa dar a oportunidade e incentivar isso para que elas possam serem colaboradores, pessoas mais bem preparadas dentro da equipe. E eu vou trazer um exemplo. Uma pessoa está com um problema na atribuição dela lá. Vamos supor, pegar o Diego aqui, que é o nosso gestor aqui, todo dos nossos vídeos, imagem, nosso videomaker. Diegão está aqui gravando agora o podcast, aí vamos supor que nós estamos aqui gravando, aí uma câmera vai lá e queima.
a câmera. Aí ele chega, poxa, Léo, deixei a câmera, vamos supor que ele deixou a câmera cair no chão e quebrou a câmera. Aí ele falou, poxa, Léo, deixei a câmera cair no chão ali e quebrou a câmera, acabou, na verdade, ela queimou aqui e acabou estragando a câmera e agora a gente precisa resolver esse problema. Todo mundo que tem um problema desse para resolver já pensou na solução. Na solução. Todo mundo. Você cometeu alguma falha, tem algum problema, imediatamente, depois daquela angústia de ter acontecido aquele problema, você começa a pensar na solução. Milésimos de segundos depois. Isso é do ser humano. Você primeiro sente aqui, né? A gente fala que todos sente. Tudo que acontece na nossa vida a gente sente primeiro, né? Então a gente sente aquele impacto, geralmente nos órgãos vitais, e dá uma fria na barriga, né? Dá uma dor na espinha, e imediatamente aquilo dá uma reação no cérebro, você começa a pensar na solução. Aí ele chega para mim, traz o problema, fala, poxa, Diego, o cara faz o seguinte, pode voltar para lá que eu vou resolver o problema. Eu falo, não, Léo, mas aqui, eu já pensei numa solução. Não, Léo, Diegão, pode ficar tranquilo, cara, eu vou resolver isso aí, volta para lá, resolve lá o podcast que nós vamos gravar e eu resolvo essa questão da câmera. Aí ele, beleza, então tá, já que o Léo vai resolver, beleza. Aí, depois acontece outro problema. Ele traça a mim de novo o problema e eu falo a mesma coisa. Não, pode deixar que eu resolvo. Vai lá que eu resolvo. Por que você faz isso? Você faz isso porque você acredita que as pessoas não são capazes de contribuírem com a solução de qualquer problema dentro da sua empresa. Verdade. E você acaba você faz isso sem perceber que você está fazendo. Sem perceber que você está fazendo. Então, um líder que tem que se desenvolver para um líder, para ter uma empresa independente e mais autônoma e etc., trabalhar mais no automático, ele tem que incentivar a solução o tempo inteiro. Chega uma pessoa com um problema, por mais que ele saiba exatamente o que tem que fazer, por mais que ele saiba exatamente qual é a solução, a pergunta que ele tem que fazer é, cara, o que você acha que tem que ser feito? Vamos supor, você me trouxe um problema. Ai, Brunão, o que você acha que pode ser feito? Entendi. Você já pensou em alguma solução? E você vai começar a verbalizar. E por mais que você chegue, poxa, Léo, eu pensei em várias coisas aqui e não sei o que fazer. Você mesmo assim incentiva. Então, cara, mas vamos lá então. E se fizer dessa forma, você acha que vai solucionar? Uai, pode ser. Dessa forma que você sugeriu, e Léo, pode dar certo. Ah, e além disso, Léo, a gente pode fazer isso também. Percebe? Você constrói a solução, por mais que você tenha ela definida prontinha. Se você não tem esse movimento, se o seu movimento é o contrário disso, você só está podando as ideias e principalmente as soluções de problemas dentro da sua empresa e só vai em cima da pessoa e só briga com a pessoa e não escuta se ela tem uma solução ou não incentiva a construção daquela solução por parte da pessoa, do colaborador, de quem está ali executando aquela tarefa, cara, é a pior liderança. Pode falar uma coisa? É a pior liderança que existe para mim. Bernardinho do vôlei fala uma coisa. Bernardinho do vôlei fala uma coisa. Se uma pessoa não corrige o seu erro, se uma pessoa não aponta que você tem muito mais capacidade e te exige o máximo que você pode entregar, ela não te respeita. Verdade, faz sentido. Ela não te respeita. Tá? O líder que respeita o liderado é aquela pessoa que corrige o erro da pessoa, fala só, cara, isso aqui... Tem muita gente que não fala que a pessoa vai errar. Então, se ela está fazendo uma coisa certa, tem muita gente que fala assim, nossa, vou nem falar que está errado, está tudo errado, eu mesmo vou lá e faço. Isso é falta de respeito com a pessoa. Verdade. Chega para ela e fala, meu amigo, peraí, você está fazendo errado. Olha só, imagine você está fazendo assim, o resultado está sendo esse. E se a gente fizer assim, o que você acha? Você acha que o resultado não vai ser melhor? E sempre construindo com ela. Poxa, eu nunca tinha pensado dessa forma. Então vamos lá, tenta aí, executa. Pô, cara, muito obrigado, ficou muito melhor dessa forma. Então, se você não faz isso com a sua equipe, você não respeita as pessoas. É falta de respeito com os liderados. Tá? Então, vocês que exigem muito da sua equipe, vejam isso como respeito e fale isso com a sua equipe. Quando eu exijo muito da equipe, fico em cima, a gente tem um processo aqui de, poxa, galera, vamos lá, vocês são mais capazes do que isso, a gente consegue entregar e tal. Isso é respeito pela equipe. Isso é respeito pela capacidade de cada um, da entrega de cada um. E aí você vai elevando. A médio e longo prazo, você tem um baita time do seu lado, super preparado, né, para poder você ter uma empresa mais independente e autônoma aí. Perfeito. Realmente, porque fazer esse processo de uma gestão colaborativa, né, como você disse, isso permite que o empresário comece aos poucos
porque é um processo de longo prazo, como você falou, que um dos pilares é ter a visão de longo prazo. Ele permite que o empresário consiga ir construindo uma empresa que a própria equipe vai fazendo com que ela se torne mais independente. E aí isso vai aumentando os níveis hierárquicos. Depois alguém que tinha uma função mais operacional começa a ir para uma função mais de liderança também, e o empresário vai ficando cada vez mais livre da própria empresa e ela continuando gerando resultado. E ele numa função mais estratégica. Então, nisso tudo, todo esse conteúdo que a gente está falando, qual seria o melhor momento para o empresário começar a pensar em construir uma empresa independente? Tem algum momento específico ou desde o primeiro dia que ele tem uma empresa ele já tem que pensar nisso? Cara, ele tem que pensar desde o primeiro dia, né? Executar isso desde o primeiro... ter uma empresa independente já desde o início é muito difícil. Perfeito. Ele tem que começar a pensar, ele tem que montar uma empresa pensando que o início do processo, os primeiros meses, talvez o primeiro ano ali, vai depender muito dele. E é muito fácil falar sobre isso. Imagine que você já tem uma empresa e a empresa já está andando já tem uma certa independência. Você vai e monta uma outra empresa. Essa outra empresa, no início, vai te demandar muito mais tempo. Você está ali começando os processos, entendendo o mercado, conhecendo o seu cliente, vendo as falhas, corrigindo as falhas e etc. Construindo a empresa independente. Então, a empresa, para você, eu vou trazer a sua pergunta de uma maneira bem objetiva. Eu tenho que pensar desde o primeiro dia. E tenho que começar a construir uma empresa independente desde o primeiro dia. Ela vai estar independente desde o primeiro dia? Não. Entendi. Mas você precisa, desde o primeiro dia, ter essa visão, entender o processo e estar preparado para construir uma empresa que não dependa 100% da sua presença do momento que ela abre ao momento que ela fecha. Perfeito. Empresa independente, vou voltar a falar aqui, não é uma empresa com a ausência do dono. O dono está presente, mas ela não depende da hora que abre, a hora que fecha, da presença dele para ela funcionar e gerar grandes resultados. Ele tem uma certa independência, a empresa tem uma certa independência dele. Ok? Perfeito. Ficou muito claro. E mais uma questão seria para o empresário que às vezes está lá naquele fundo do poço, naquela armadilha que você falou lá no começo do podcast, que o empresário acaba entrando num ciclo vicioso, ele delega, dá errado, ele recupera de novo a função, não acredita mais em outras pessoas para delegar e fica nessa. Quando ele vê, ele tem uma empresa que ele não quer nem entrar dentro dela mais. Para esse empresário que está nesse momento específico, o que ele poderia fazer de ação imediata para ele já começar a sair desse buraco? Tem alguma coisa simples e objetiva que ele pode já fazer assim? Tem sim. O que ele pode fazer para poder sair desse momento? Ele está lá, não acredita em mais ninguém, está sufocado, é o primeiro a chegar e o último a sair. E eu estou tratando de uma empresa lucrativa, tá? Estou tirando a parte da gestão econômica. A empresa está dando lucro, está dando resultado positivo, mas mesmo assim ele não consegue sair daquele ciclo vicioso e ele enxerga que o negócio dele, se ele sair, o negócio dele para. Não é isso? Ele precisa imediatamente fazer um organograma da empresa dele. O que é o organograma? Eu vou trazer um exemplo de uns alunos nossos lá de Divinópolis. É um casal que tem uma padaria em Divinópolis. Um casal, são jovens, a padaria bombando, a padaria dando lucro, super bacana. No meu ponto de vista, a melhor padaria de Divinópolis e uma das melhores padarias que eu conheço, tá? Estavam crescendo super bem, mas trabalhando igual louco os dois. Aí a Andresa, que é a esposa, com várias funções, o Matheus ficava na produção, ele é o operacional da produção, ele é um artista, faz cada produto espetacular, os pães que ele faz, os bolos que ele faz e etc. Ele que é o maestro lá da arte da produção. E ela no operacional, RH, gestão ali da operação no salão, financeiro, administrativo e etc. Eu falei assim, Léo, não aguento mais. Vamos fazer o organograma? O que é organograma? É desenhar a empresa.
desenhar a empresa. Então você coloca lá quais são o desenhar dos setores da empresa. Então tinha lá o setor administrativo, aí tinha setor financeiro, dentro do financeiro tinha os caixas, tinha tesouraria, que é contas a pagar, contas a receber, fazer os bancos e tal. Aí tinha a operação que a gente chamou de salão de loja lá, a parte de vendas ali. Né? Aí dividimos lá, tinha as meninas que ficavam atrás do balcão ali servindo, eles têm lá um processo de lanchonete também, que você pode sentar, pedir um cappuccino, um café e etc. Aí dividimos, tinha uma menina que ficava no salão, organizando o salão, botando os produtos na prateleira, organizando e tudo. E depois fomos lá para a parte de produção. Na produção você tinha lá dentro quem era a função da parte de pães, quem era a confeitaria e etc. Então dividimos a empresa, desenhamos a empresa. E aí a gente viu que a Andressa, ela estava fazendo administrativo, estava fazendo financeiro, estava fazendo o RH e estava tentando fazer a gestão do salão. E eu falei assim, Andressa, aonde que mais pega, que quando a gente desenhou isso e colocou todas as funções dela, tudo que ela executava, da hora que ela chegava, à hora que ela saía, eu falei, o que te toma mais tempo aqui? O que me toma mais tempo é o financeiro, é o lançamento de nota dos boletos que eu compro, que aí tinha um setor de compra também, comprava e chegava para ela. Aí ela que lançava o que tinha chegado, lançava as notas, o contas a pagar lá, aí pagava, tinha que ir lá, dar baixa, arquivar, mandar para contabilidade. Isso era o que levava mais tempo. Cara, isso é um processo operacional. Isso uma menina, uma estagiária bem treinada, faz lançamento de nota no computador. Então ela ficava ali em torno de 2 horas e meia, 3 horas por dia, de 8 horas, quase metade, 40% do seu tempo, fazendo lançamento de nota fiscal no computador. Eu falei, Andressa, para com isso imediatamente, vamos colocar uma pessoa aqui. Vamos treinar essa pessoa e você vai sair dessa função e vai poder agora pegar suas 8, 10 horas de trabalho aqui e vamos colocar energia onde você realmente precisa colocar. Ou seja, a primeira coisa que nós fizemos foi esse desenho, esse organograma. Você consegue enxergar aonde você está atuando, se é muito operacional, se você consegue enxergar se uma outra pessoa não poderia substituir aquilo que você está fazendo e você botar energia naquilo que vai gerar mais resultado, que é mais função sua gerencial e menos operacional. Maravilha. Essa ferramenta aí pode mudar a vida de muito empresário que muito está assistindo. empresário. A última, aproveitando esse gancho de ferramenta, tem alguma outra ferramenta, alguma lista de ferramenta que o empresário poderia desenvolver e implementar na empresa dele? Cara, tem. Na verdade, além do organograma, que é o desenho, né, da empresa, dos setores da empresa e as funções de cada setor, você consegue enxergar o seu negócio. Outras ferramentas que são importantes para você ter mais independência. Você tem que ter um sistema de gestão financeira, né? Você tem que ter um ERP lá dentro, né? Se você trabalha com estoque, a maioria das empresas trabalham, que tenha também o módulo de gestão de estoque. Senão você não consegue. Poxa, vai ficar fazendo a munheca, vai ficar anotando um pedaço de papel? Não dá. Não dá. Então você tem que ter um sistema de gestão, onde você tem um fluxo de caixa, onde você tem uma planilha de custo, onde você consegue lançar o contas a pagar, o contas a receber, fica tudo registrado, onde você dá a entrada dos produtos, da saída dos produtos, etc. Hoje em dia, cara, nós estamos em 2024, né, Bruno? E infelizmente, a gente ainda encontra empresários aí que acham. O cara tá chorando. Ah, meu Deus do céu, eu tô morrendo. Não sei mais o que eu faço. Não tem nenhum sistema de gestão, cara. Aí fica difícil, né? Não existe milagre, não, velho. Não existe milagre. Não existe mágica. Como é que um cirurgião vai fazer uma cirurgia, fazer um transplante de coração sem um bisturi na mão? Sem uma pinça na mão? Não tem jeito. Então é uma ferramenta básica hoje para qualquer... Você que tá me ouvindo, se você não tem um sistema de gestão ainda, você tem que criar vergonha na cara e ir atrás imediatamente de um sistema de gestão. Doa o que doer, goste ou não goste, essa é a verdade. Queira você ou não queira, goste você de computador ou não. Empresário, hoje tem empresário que fala comigo, não sei nem ligar o computador. Meu amigo. Beleza, mas você tem que ter alguém que saiba ligar então. Se você não quer encostar a mão no computador, você tem que ter alguém que encoste. Ou então você vai querer, a não ser que isso seja uma decisão. Eu sempre falo isso, cara, a vida é uma questão de escolha. Você escolhe. Tudo na vida é uma questão de escolha.
Você quer continuar do tamanho que você está? Você está feliz do jeito que você está? Você não está incomodado com isso? Você está ali pagando as suas contas, não está crescendo, mas também não está diminuindo. Tem sua casinha ali, está feliz, essa vida que você quer? Eu respeito, fica à vontade, manda ver, continua assim. Agora, se você quer se destacar, se você quer ganhar mais dinheiro, se você quer acumular patrimônio para um dia poder parar de trabalhar, atingir sua independência financeira, dar o melhor para sua família e para os seus filhos, dinheiro traz segurança sim. Dinheiro é uma coisa sadia sim na vida de qualquer ser humano. Então se você quer ter isso de uma maneira segura, meu amigo, cria vergonha na cara e vai ser gestor de impacto. Gestor de impacto não é um gestor que tem empresa e que não tem um sistema de gestão. Né? Então essa é uma outra ferramenta. Tô meio que desabafando aqui, né? Mas é importante, porque às vezes as pessoas não dão a devida importância. Não tem jeito, assim, gente. Não adianta. Beleza? Então tem que ter um sistema de gestão. Além de ter um sistema de gestão muito bom, hoje o processo comercial ele é um processo muito ativo dentro das empresas. A gente pode fazer até um podcast depois sobre isso aí, cara. Sobre venda ativa, como aumentar as vendas através de um processo comercial profissional dentro da empresa. Então, quando você tem um processo comercial desse, você tem que ter uma outra ferramenta também chamada CRM. Eu tenho visto muitas empresas já atinaram para a necessidade de um processo de venda ativa. O que é o processo de venda ativa? Você vai até o cliente, você não espera o cliente vir até você, você aciona o cliente e mostra que ele precisa de você. E ali você começa um relacionamento com ele até fazer uma venda. Então, para quem tem isso, eu vejo algumas empresas que já estão fazendo isso, mas não tem uma ferramenta chamada CRM. Isso te dá liberdade. Isso, você que é um gestor que já está no nível, que já entende a importância disso e que já está atuando nessa área de uma venda ativa, tenha um CRM. Isso vai te dar mais segurança, vai te dar mais liberdade e esse setor da sua empresa vai ser mais independente de você. Não é o setor comercial. Nós implantamos o CRM nosso aqui hoje, pô, é uma maravilha, cara. Você consegue enxergar quantas ligações foram feitas, falaram com quantas pessoas estão interessadas nos nossos treinamentos, nas nossas mentorias. Tá tudo ali. Então eu posso falar na Bahia, de férias, que eu abro o telefone na palma da minha mão e consigo enxergar o que está acontecendo aqui na minha empresa. Né? Então, que também não deixa de ser um sistema de gestão, só que para a área comercial, de relacionamento com o cliente ali, etc. E, por último, tem outra ferramenta também, que é o manual de procedimentos. Isso aqui, né, que a gente conversou, esse roteiro que nós temos aqui do podcast, isso aqui é um manual de procedimento. Se amanhã a nossa equipe aqui cresce, você tem 3, 4 pessoas aí responsáveis pela copy da nossa empresa, por toda a edição, por toda a linha editorial nossa, né? Você vai estar mais liderando. Você chega para a pessoa e fala assim, tá aqui o procedimento, o podcast nosso funciona dessa forma. Ela vai chegar aqui e vai conseguir conduzir o podcast como você está conduzindo aqui conosco. Por quê? Porque tem um manual, né, desse setor da empresa. Então, manualizar a empresa, ter um ERP, né, para poder ter a gestão econômica, financeira, de estoque lá dentro. E se você já tem um processo de venda mais ativo, mais organizado e etc., você precisa ter um CRM também. Quer dizer, CRM qualquer empresa que vende teria que ter, né? Mas são pouquíssimas as que tem. Léo, perfeito, conteúdo excelente. E agora vamos aproveitar para a gente responder umas perguntas que alguns seguidores mandaram lá no Instagram. Maravilha, show de bola. Adoro esse momento. Bom demais, bora lá. A primeira pergunta é, como criar um time que torne a empresa independente? Vamos lá, são alguns pilares, tá? Para você ter um time realmente foda do seu lado. O primeiro começa na seleção. Como é que as pessoas selecionam hoje colaboradores? Eu tenho uma loja de roupa, estou precisando de um caixa. Aí eu pego um pedaço de papel e coloco na vitrine. Contrata-se caixa. Cara, vai ter um enxame de currículo dentro da minha loja. Como é que eu avalio um caixa por currículo? Tem como. Esquece. Não existe isso. Tá? Contratar por currículo, dependendo a maioria das atividades, contratar por currículo não funciona. Você tem que ter um processo de seleção muito bem feito, tá? Então, como é que nós fazemos aqui? A gente anuncia a vaga, anunciamos a oportunidade, não é vaga. A gente não está contratando, a gente está selecionando. A gente seleciona pessoas para participar de um time que vai jogar um jogo pesado, violento, para poder ter muito sucesso. Então, a nossa abordagem já é assim. A gente anuncia essa oportunidade. As pessoas vão
e começam a entrar em contato conosco dizendo que tem interesse da vaga. A gente vai e joga essas pessoas para um grupo de WhatsApp. Durante 7 dias a gente vai selecionando essas pessoas, vamos buscando pessoas e jogando para dentro desse grupo, e ali dentro do grupo a gente começa a já vender a oportunidade. Eu já começo a falar da empresa, começo a mandar áudio de como que funciona a empresa, por que a empresa vale a pena trabalhar. Eu já vou falando um pouquinho ali para poder ir aumentando o engajamento das pessoas. Poxa, Léo, mas uma pessoa que está precisando trabalhar, ela tem que ser engajada, ela tinha que estar correndo atrás de você para arrumar um emprego. Esse é um outro erro. Eu não quero ninguém aqui dentro que esteja desesperado por emprego. Eu quero pessoas aqui que queiram trabalhar na minha empresa e que não estejam desesperadas, precisando trabalhar na minha empresa. É muito diferente isso também. Então, eu vou engajando as pessoas, engajando. Aí depois a gente faz uma reunião com essas pessoas, tá? No Zoom, essa é uma reunião online, uma reunião de negócio, onde eu tenho uma apresentação de quase 40 minutos que eu faço, onde eu apresento a empresa, a nossa missão, a nossa visão, o que nós fazemos, aonde nós estamos no Brasil e etc. Vendo a empresa para a pessoa. A pessoa tem que sair dali dessa reunião pelo amor de Deus, essa é a empresa que eu queria trabalhar, que eu quero trabalhar. E além de apresentar a empresa, eu apresento a oportunidade, a vaga, salário, como é que vai ser, a relação com aquela pessoa. Aí eu apresento tudo. Aí no final dessa reunião eu falo, gente, para quem fez sentido, pode continuar a reunião. Para quem não fez sentido, muito obrigado pelo seu tempo, mas agora eu quero conversar só para quem tem interesse em continuar no processo. E é um processo natural. Algumas pessoas vão sair, eu pensei que era outra coisa, não quero isso para mim, e etc. E pessoas vão sair. Não tem problema nenhum, direito dela. Ela não está ali, ela não é obrigada a trabalhar para você, né? Aí as que ficaram, a gente passa algumas tarefas para ela, a gente tem um treinamento completo disso, eu não vou entrar muito em detalhes, que ela tem que executar essas tarefas, tem que escrever uma carta, tem que fazer um vídeo, aí ela vai construir o currículo dela, tá? Depois da reunião, ela tem 12 horas para poder fazer isso. Aí ela manda aquele processo pra gente, a gente analisa aquilo que a gente recebeu, a carta, os vídeos e etc. E ali a gente seleciona as que a gente mais gostou. Então, do início da seleção até agora, já tem um processo natural de exclusão daquelas pessoas que são menos comprometidas, porque tudo tem horário, a reunião tem horário para começar. Se você não tiver na reunião na hora marcada, a pessoa não entra mais, ela tem que ter horário para poder entregar as tarefas. Se ela não entregou as tarefas, ela já está fora do processo. Então, já tem um processo de seleção natural de comprometimento das pessoas. Pessoas são mais confiáveis no processo. Enfim, então esse processo de seleção é um processo diferente de simplesmente chegar e anunciar a vaga. Aí a gente gostou daquelas ali, chama para uma entrevista pessoal. Chega aqui, faz a entrevista pessoal e etc. Temos as nossas perguntas, aí selecionamos, fazemos contrato de experiência. O contrato de experiência é mais do que o suficiente para você ver se a pessoa realmente deve ser contratada. Passou pelo contrato de experiência. A gente geralmente faz aqui 60 mais 30 ou 45, 45. Passou pelo processo de experiência, contrata a pessoa. Contratou, vem o treinamento. E treinamento, gente, não é falar. Falar é uma coisa, treinar é outra. Se a pessoa vai trabalhar com software de gestão, ela é do financeiro, ela vai trabalhar no software, tem que treinar a ferramenta, ela tem que entender a ferramenta, como é que entra, como é que faz, etc. Depois tem que treinar os processos. Depois tem que treinar, ir para o campo de batalha. E o campo de batalha é um treinamento. Ela começa a executar e vão ter falhas. É a primeira vez que ela está executando. Aí depois você vai lá, dá o feedback corretivo, dá o apoio, ajusta até que a pessoa esteja preparada. Esse é o segundo pilar. Então o primeiro é a contratação, a seleção, a segunda é a contratação, o terceiro é o treinamento. Terceiro pilar. O quarto pilar é a gestão e liderança. Nós falamos bastante aqui. Perfeito. Né? Falamos que você tem que ter uma liderança onde você acredita nas pessoas, tem que estar fazendo treinamento contínuo, tem que ter processos, né? Tem que acreditar, tem que tornar as pessoas auto-independentes, tem que acreditar que elas podem trazer soluções para você, como nós falamos, e etc. Depois que vem a gestão e a liderança, você tem o processo de retenção. Porque muitas pessoas têm esse último processo como um problema na vida. Vai lá, contrata uma pessoa espetacular, treina, quando a pessoa está no auge, ela vai embora. Então você tem que ter um processo de retenção. Você tem que ter um processo onde a pessoa pode ter uma ascensão aqui dentro da empresa, né, um plano de carreira dentro da empresa, pode ter uma ascensão financeira maior e etc. Que aí você vai retendo esse talento a mais longo prazo. E por último, pode ser até ter participação, né, PL, participação dos lucros da empresa, se você tiver um plano desse estabelecido.
Beleza? Então Beleza. seria dessa forma aí, como ter uma equipe aí mais engajada, mais eficaz para ter uma empresa mais independente. Perfeito. Tem outra pergunta aí? Tem mais uma aqui que é bem interessante. Já até falou um pouco, mas aí agora vamos entrar na parte mais prática dela. O seguidor perguntou: como criar processos para automatizar a minha empresa? Excelente. Não se cria processo se não for com o apoio da equipe. Com o apoio da equipe. Imagine estamos aqui fazendo um podcast. O podcast nosso é novo, nós inauguramos o podcast agora em janeiro. Os primeiros episódios foram ao ar em janeiro, nós estamos agora gravando isso em fevereiro. Tem um mês e meio que nós temos um podcast. Um mês e meio. Então, se eu chegasse pro Bruno, faz aí um roteiro. Perdão, se eu chegasse e fizesse, Bruno, desenvolvi aqui um roteiro, vai lá e executa para mim, por favor. Eu não estou dando a oportunidade do Bruno trazer as contribuições dele dentro da estrutura de roteiro que mais vai ser conveniente para o nosso processo. Então eu trouxe ele para dentro da construção desse modelo de roteiro, que é um procedimento, para o nosso podcast. Eu fiz uma reunião com ele, cara, nós vamos fazer o podcast e tal, para a gente poder tornar mais organizado, precisamos desenvolver uma estrutura de roteiro. Aí nós conversamos juntos, trocamos ideia e ele foi lá e executou. Quando ele executou, ele me trouxe, Léo, olha esse modelo aqui. Nós fizemos alguns ajustes, estamos quase no modelo ideal. Tem pequenos ajustes ainda para serem feitos. Esses ajustes sendo feitos, vamos chegar e bater o martelo. Está aqui o nosso procedimento para qualquer episódio de podcast. Qualquer pessoa que chegar aqui, sentar aqui na cadeira do Bruno e vai conseguir executar esse podcast junto comigo, porque tem um processo. Então, processo se constrói com a equipe. Você tem que envolver a equipe. Eu vou fazer um procedimento financeiro, eu quero melhorar um processo comercial. Quem são as pessoas mais importantes para desenvolverem uma melhoria para mim no processo comercial da minha empresa? As pessoas que estão envolvidas no comercial. Eu tenho que chegar e chamar elas. Turma, nós estamos tendo um resultado X, nós precisamos ter um resultado Y. O que vocês acham que a gente pode fazer para chegar no Y? Tá faltando alguma coisa? Tem algum processo que tem que ser melhorado? A ferramenta está funcionando? Ah, Léo, nossa, a ferramenta tem um gap aqui, ó. Quando a gente vai lá, o CRM, quando a gente vai cadastrar um novo cliente, tem que cadastrar 3, 4 informações aqui que eu acho desnecessárias, que atrasam o processo. Se não tivesse isso aqui, o processo seria mais ágil, a gente poderia vender mais. Pronto, eles vão trazer os problemas que podem ter. E aí, uma vez que eles trouxerem, a gente está construindo como melhorar o processo do comercial, aí eles vão lá e desenvolvem a solução e a gente manualiza isso. Opa, agora, para a gente poder cadastrar um novo possível cliente no nosso sistema, precisa dessa e dessa informação. Essas não precisam mais. E a gente manualiza isso. Então, não é possível você manualizar, trazer procedimentos para dentro da empresa, ter um manual da sua empresa, sem que a equipe participe. Eu queria dar uma dica para vocês aqui. Tomem cuidado com esse processo de manualização da empresa. Manual, procedimento, não pode engessar a empresa. Tá? Então você faz processos só daqueles pontos que são críticos, que se não tiver um processo muito bem executado dentro daquele padrão, vai dar caca, vai dar problema. Você não tem que manualizar a empresa inteira. Isso aí quem faz é empresas grandes, que tem uma gestão muito mais complexa, que tem muitos funcionários. A pequena e média empresa não precisa. Então tome cuidado para aquilo que você vai manualizar e mesmo uma vez manualizado, mesmo você ter um procedimento, tudo que é rígido quebra. Então mesmo um procedimento desenvolvido, ele pode ser ajustado. Porém, uma vez que o procedimento foi determinado, tem que ser executado daquela forma. Isso é uma coisa importante. Agora, na execução, percebeu-se que não está dando resultado? Opa, turma, esse procedimento aqui não está legal. Vamos rever esse procedimento? A equipe junta, revê o procedimento, sugere um novo procedimento, vai lá e desenvolve ele. Maravilha, Léo. Perfeito. Eu acho que com isso aí a gente conseguiu abordar todas as áreas relacionadas a tornar um negócio do empresário que está assistindo muito mais independente, não é verdade?
Cara, eu não tenho dúvida. Se vocês seguirem aí, né, o que nós falamos aqui e se desenvolverem nas áreas que nós falamos, a liderança, na visão de longo prazo, no planejamento e monitoramento sistemático, na sistematização da empresa, realmente isso é fundamental. E a consequência disso, cara, quais são as consequências do empresário que consegue ter uma empresa mais independente da presença dele? Que ele consiga... a empresa consegue andar sem a necessidade de ser o primeiro a chegar e o último a sair. A consequência, quando você desenvolve isso, é qualidade de vida. Você vai conseguir tirar férias. Você vai conseguir passar o maior tempo possível com a sua família. Você vai conseguir cuidar da sua saúde, fazer um esporte, praticar um hobby. Você vai conseguir ter mais tempo com seus amigos. Final de semana você vai estar em casa, feriado você vai estar descansando. Simplesmente isso vai ser uma pessoa mais feliz. E é isso que nós queremos aqui. Nós queremos que você tenha uma empresa mais lucrativa, mais bem organizada, mais bem gerenciada, para que você se torne uma pessoa mais feliz. E um empresário que é feliz, pode ter certeza que ele é um verdadeiro gestor de impacto. E é disso que nós estamos falando aqui. Maravilha. Acho que com isso aí a gente consegue finalizar esse episódio com chave de ouro, não é verdade? Isso aí. Muito obrigado então a todos. Brunão, muito obrigado aí pela ideia do tema, por ter trazido isso aí, que é tão importante, né? Você tem buscado lá junto aos nossos seguidores o que eles querem, né? Escutar aqui. Então valeu demais, gente. Muito obrigado mais uma vez. Fiquem com Deus e até o próximo episódio do podcast Gestor de Impacto. Valeu!